fundação é nas montanhas. Este é um mapa mais aproximado de Jerusalém da época de Abraão. Da época de quem? De Abraão. Nós temos a cidade de Jerusalém. Muito bem. Só que esta cidade, ela não se chamava no literal Jerusalém. Ela não se chamava no literal o quê? Jerusalém. Passa o próximo slide aí, para ver se já chegou. Ah, isso é bom, mas depois, mais um slide. O que acontece? Jerusalém é uma junção de duas palavras: Jeru, cidade, e Salém, ou Salim, que significa paz ou pacífico. Ou pacífico, dando origem à palavra Jerusalém. Em Gênesis capítulo 14, vamos abrir Gênesis 14. Pode mudar o slide, por favor? Todos acharam? Versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de quê? Rei de? Trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e aonde? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o dízimo, entregou seus inimigos nas suas mãos, e deu o dízimo de tudo. Então, Salém, Melquisedeque era rei de Salém. Esta cidade aqui, volta um pouquinho. Esta cidade seria a Salém, do qual nós lemos ali. Se esta cidade é a Salém, e Salém significa paz, a tradição judaica acredita que essa Salém é a mesma Jerusalém. Por que é a mesma Jerusalém? Vai o próximo slide. Eu não sei se vocês, um pouquinho antes, aí, eu não sei se vocês conseguem perceber, isso já é uma imagem mais atual, onde nós temos a cidade de Jerusalém, o Domo da Rocha, está meio claro, mas nós vamos tentar. Aqui está o Domo da Rocha. Alguém consegue ver esse amarelo aqui? Esse amarelo? Este amarelo é uma referência daquela Salém do qual nós mostramos a vocês. Daquela Salém da qual nós mostramos a vocês. Isso para mostrar que esta geografia, quando mostra Salém lá no Gênesis, nós estamos falando da mesma cidade. Da mesma cidade. Jerusalém, Jerusalém. Cidade da paz. É claro que paz é o que menos está tendo em Jerusalém. Paz é algo almejado. O nome não está fazendo jus à cidade, mas isso tudo está dentro de um apanhado de profecias. É sempre bom ter os acontecimentos ligados a Israel com a mente profética bem acesa e viva, para que não sejamos enganados. Amém? Então falar de Jerusalém é você falar de 1800 anos antes de Cristo. De 1800 anos o quê? Já tínhamos árabes aqui? Tem muçulmano reivindicando terra? Tem muçulmano reivindicando alguma coisa? Não. Nós temos ali Abraão, o primeiro judeu. Amém? Glória a Deus. Bom, uma outra coisa que, pode passar um pouquinho, uma outra coisa importante que nós vamos ver é o seguinte. O povo de Israel, existem sobre eles alguns direitos de terra. Primeiro, direito bíblico, o direito que Deus deu à terra. Isso é inegável e nós iremos ler isso em algumas passagens da Bíblia. Agora, uma outra coisa que nós devemos saber é os costumes dos patriarcas. É os costumes de quê? Dos patriarcas. Eu não sei se vocês lembram, eu acredito que sim, mas nós vamos dar uma lida, melhor a gente ler. Abrem, já está em Gênesis, capítulo 23. Gênesis capítulo, versículo 16. Todos conseguiram abrir? Gênesis capítulo 23, versículo 16.
Diz assim: Abraão deu ouvido a Efrom, e Abraão passou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu, o que, gente? Em torno, ao redor. E afirmaram e confirmaram a Abraão em possessão, diante dos olhos dos filhos de Et, todos os que entraram pela porta à sua, o que? Cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manré, que é Hebrom, a terra de Canaã. Irmãos, antes de nós entrarmos para o nome Jerusalém, na primeira vez que você ouvirá o nome Jerusalém, será em Josué capítulo 10. Mas antes de entrarmos aí, a história ali, Josué irá de encontro aos jebuseus. Eu queria falar um pouco sobre os jebuseus, porque já se ouve falar, até em meio evangélicos, que Josué, quando entra em Jerusalém, faz o que os europeus fizeram quando quiseram colonizar as Américas, o genocídio, e não foi. Os patriarcas, era comum comprar trechos de terras. Aqui nós estamos vendo Abraão comprando um trecho de terra que a princípio seria para sepultar Sara, e que depois servirá para outros sepultamentos. Só que além disso, segundo o comentarista que nós estávamos, num livro que o reverendo orientou que nós lêssemos sobre essa geografia, ele diz que esse entorno poderia simbolizar muitas faixas de terra. Nós não estamos dizendo que é Jerusalém aqui, nós estamos dizendo a prática dos patriarcas de comprar trechos de terra. Além disso, Isaac também negocia poços de água. Todos esses trechos comprados na terra de Canaã, quando os filhos de Israel foram para o Egito, o que aconteceu com esses trechos de terras? Foram para a mão dos cananitas. Os cananitas eram representados por 7 nações. E diz o texto que eram 7 nações maiores que Israel. Eram 7 nações. Lá em Deuteronômio, eu não sei se eu coloquei a citação ali, coloquei. Deuteronômio capítulo 7. Versículo 1 diz assim: guardando o Senhor Deus, se tiver introduzido na terra, quando o Senhor Deus, se tiver introduzido na terra, a qual passar a possuir, tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os aveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosa e mais poderosa que tu. Agora abre aí em Josué, um pouquinho depois, capítulo 10, versículo 1. Josué capítulo 10, versículo. Sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de quê, gente? Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizeram Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. A primeira menção da palavra literal do Jerusalém, nós podemos trazer a esse capítulo. E Josué, ao entrar em Jerusalém aqui pela primeira vez, eles encontram um rei, e o nome dele aqui é Adonisedeque, rei de Jerusalém. Ele era rei desse povo, chamado Jebuseu. E Jebuseu era uma dessas nações cananitas. Os jebuseus eram uma dessas nações cananitas, que eram no total de quantas nações cananitas formavam? 7 nações. E essas nações eram o quê? Maiores que a nação de Israel. Quando Josué vem, e segundo a tradição judaica, ele vem entrar em Jerusalém, isso é um misto de reivindicação. Primeira reivindicação, porque Deus havia prometido a Abraão a terra, e depois um por direito, porque assim como os cananitas
tomaram as terras dos patriarcas, então agora é um direito deles possuir aquilo que Deus já havia prometido a eles. Então Josué não está causando aqui um genocídio como Portugal e Espanha fizeram nas Américas, de maneira nenhuma. Não está aqui derramando sangue de índios. Essa passagem bíblica não pode se enquadrar de maneira nenhuma fazendo uma referência às invasões dos grandes colonizadores nas Américas. Amém? Todo mundo entendeu bem isso? Porque existem correntes diversas, dentro até de meios evangélicos, que acredita que Josué vai fazer ali uma lambança, vai derramar sangue, vai fazer acontecer. Isso acontecerá, mas não pelo um bel prazer, mas por um misto de certeza bíblica, do qual Deus deu a terra, e que era por direito retomar trechos de terra que foi tomada pelos cananitas. Amém? Glória a Deus. Bom, esse misto de... Volta só um pouquinho para a gente ver Atos. É Atos 13, não é? Atos 13, 19. Que quando fala dos jebuseus, lá no Novo Testamento, no livro de Atos, versículo 19, e destruindo o que, gente? As 7 da terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. Destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra dele. Então, se fôssemos falar do direito histórico, nós estamos entendendo que em 1800 anos antes de Cristo, nós temos Jerusalém e o primeiro judeu. Amém? Jerusalém e o primeiro o quê? Judeu. Glória a Deus. Bom, então como eu havia falado ali, vocês viram ali, os patriarcas haviam comprado os trechos, e depois delimitou a terra. Outra coisa importante, pode passar, outra coisa importante que toda parte que os filhos de Israel herdarão dentro da narrativa bíblica, foi delimitado por Deus, quando Deus chamou a Abraão. Quando Deus chamou quem? A Abraão, amém? Então eles estão ali por direito, porque aquela terra, Deus a entregou. Deus escolheu, dentre todas as porções da terra, aquela terra para o povo judeu. E por que Deus pode fazer isso? Porque Ele é dono de tudo, amém? Porque Ele é o quê? Dono de tudo. Vocês não acham como é interessante? Deus se revela a Abraão. Só que quando Abraão chega ao conhecer Melquisedeque, Melquisedeque era rei de uma cidade, Salém, paz, e que já servia ao Deus Altíssimo. Olha só, Melquisedeque já cultuava ao Deus Altíssimo. E você imagina os moradores desta cidade, quantos não seguiam seu rei? E essa Jerusalém será palco agora de muitos eventos importantes dentro da história do povo judeu. Vai ser eventos importantes das grandes conquistas, e nós vamos caminhar por esses momentos aqui. Glória a Deus, amém? Sobre Jerusalém, nós temos uma coisa importante. Jerusalém vai se tornar a capital do reino de Israel. Jerusalém, vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: olha, Jerusalém será a capital do reino de Israel. Ela vai ter 3 importâncias: política, fala aí, política, comercial, falei religiosa. Política, comercial e religiosa. Política porque Davi vai pegar o reino e vai colocar em Jerusalém. Amém? Jerusalém. Comercial, vocês já leram na Bíblia, quando a rainha de Sabá vai encontrar com Salomão, ela fica completamente impressionada com toda a glória que se tornou o reino e que todo o trâmite que se envolve a cidade de Jerusalém em especial. Ali se tornou um campo comercial.
Muito importante. Depois eu vou mostrar um mapa dos cartógrafos medievais, como eles entendiam Jerusalém. E também é o maior centro espiritual do mundo. Por quê? Meus amados, Deus escolheu Jerusalém para ali colocar seu nome. E em Jerusalém nós veremos que vai ser a cidade da construção do Templo de Salomão. Em Jerusalém será a cidade da construção o quê? Do Templo de Salomão. Então nós veremos que ela tem essa tríplice importância. Vamos ver se já passa um pouquinho, ver se é uma isso. Aqui eu não sei se todos conseguem ver. Isso é os cartógrafos medievais representavam o mundo por um círculo, com Jerusalém no centro. Com Jerusalém aonde? No centro. Você percebe aqui, ó, Roma, entrada para Jerusalém, Eteia, Síria, aqui ó, Alexandria, Egito, Arábia, Grécia. Por que tudo isso? Porque a partir de Jerusalém, muita coisa vai acontecer. A partir de quê? De Jerusalém. Tal importância da época fizeram com que esses cartógrafos medievais entendessem essa importância e centralizassem então Jerusalém, como se fosse o coração do mundo. E olha que nós tínhamos cidades, Roma era a cidade do império, é a cidade do império, mas Jerusalém é a cidade que Deus escolheu, amém? Pode passar um pouquinho. É interessante, vamos abrir no Salmo 125, que a fundação de Jerusalém, no Salmo o quê? 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de quê? Que não se abalam, mas permanecem para? Como estão os montes à roda de quem? Estão os montes à roda? Pode passar. Jerusalém está fundada sobre 3 montes importantes. Primeiro, ela está sobre o Monte Moriá. Monte Moriá, quem lembra um evento que marca o Monte Moriá? Abraão. O que aconteceu lá?